você viu que a Grazi é mó blogueira, né? É blogueira? Tem 2 microfones aqui ligados na mesa. A partir de hoje eu parei de baixar chiclete. Falei com você que era má notícia? Falei que era má notícia? Não presta uma folha dessa aí que tá sobrando. Acho que não tem lógica. Não sei. Eu mais estive Eu pensando. estou trocando minha carteira de B para D, né? Aí hoje eu fui fazer os exames. 25 questões de lógica. A 21 e 25, a psicóloga falou assim, tem acabou. Eu falei, 21 e 25 não tem lógica, não. Não tem cabimento. Aí ela olhou e falou, mas é pra você ver qual que é a sua linha, meu filho. Ainda bem que eu chutei tudo. Chamou lá embaixo? Isso acontece. Agora você não fiz café, não. É chá que o Lewis Hamilton trouxe. Trouxe um chá. Vocês vão acabei encher. Vamos orar pra gente começar então? Pode ser sentado mesmo, não precisa levantar não. Peraí, esses microfones. Tá gravando. Tá gravando, tá sendo gravado, filmado. Ah, não, você tá sendo filmado, inclusive fazendo assim, ó. Nós vamos falar do chiclete. Já tinha falado, Não estamos gravando. Não, a matéria-prima. Então vamos lá. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nessa célula, aqui na Igreja Batista da Luz, nesse dia, que nós estamos gravando nossa célula para as pessoas verem como funciona. É um momento de comunhão, é um momento de estarmos entre amigos, aprendendo uns com os outros a respeito da tua palavra. Temos um texto que é colocado em apreço, mas nós estamos aqui, Deus, para aprender do Senhor e com o Senhor. Com esse texto que é colocado em apreço, nós aqui compartilhamos as nossas experiências, as nossas vivências, as nossas interatividades com o Senhor. Que o Senhor continue, Deus, se mostrando, se revelando, nos ensinando, exortando se necessário, mas trazendo o teu refrigério, o teu consolo para cada um de nós. E tome o teu lugar de honra no nosso meio, transformando o nosso coração e nossa mente, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor, onde estivermos inseridos na família, no trabalho, como igreja, na igreja, que nós sejamos segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos fazer esse estudo que já está em apreço aí, o Washington. Olha, a dona Edna chegou aqui também. Ó, é de vidro. O importante é que veio. O importante é que chegou. Senta aí, gente. Não, você pode chegar. Está sendo gravado hoje nossa célula, viu? Você está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado. E eu acho que eu gosto. O que você quer? Eu acho que gosta, né? Gente, na nossa célula, como de costume, então, nós vamos durante a célula comendo, bebendo, tem uns comes e bebes. Nós não temos um tempo para parar depois para lanchar, não. Nós vamos durante, ok? Então, porque a ideia é quem chegou do serviço, né, veio direto do trabalho do Haroldo, né, do Washington, acabou de chegar também do trabalho que eu sei. Mas alguém veio direto do trabalho? Eu, né? Eu estou aqui também o dia inteiro. Então a gente chega com fome, então fica à vontade. A Ivete fez o patezinho de sempre, não fez, Ivete? Ou eu? Tá ali, ó, patezinho com biscoito, pão de queijo. Amém, irmãos? Nós temos aí o nosso texto em apreço. Nós vamos lê-lo e aí você marca aí, ou demarca alguma coisa que você quiser para nós comentarmos. Vamos fazer como de costume, vamos ler tudo e depois nós compartilhamos, pode ser? O tema nossa equipe da nossa igreja, ela que está desenvolvendo já os nossos estudos de célula, né? Nosso corpo docente da igreja, do Ministério de Ensino, é que está já produzindo os nossos estudos, e esse aqui é um deles. Esse aqui era recibo, estava aqui embaixo da cadeira. Quem pegou? Foi parar lá do outro lado? Estava aqui. É porque eu trouxe junto. E o tema de hoje então é como ter uma vida com Deus no meio em que você vive. Como ter uma vida com Deus no meio em que você vive. Já oramos, mas antes da gente começar pelo estudo que está aqui pronto, duas pessoas, um homem ou uma mulher, responda ou faça as suas considerações iniciais
a respeito do tema de hoje. Como ter uma vida com Deus no meio em que você vive? Como é que é ter uma vida com Deus no meio em que você está inserido? Quem quer falar? É um de cada vez, sem briga, porque senão o pessoal troca de canal lá. Pra mim é do mesmo jeito. Eu, pelo menos, sou a mesma pessoa do outro lugar. A sua vida, como é que é? Você é a mesma pessoa? Eu sou só uma, tenho uma identidade, a mesma pessoa que eu sou aqui, em Cristo, meu comportamento, a minha índole, eu sou em todo lugar. Como ter uma vida com Deus no meio em que você vive. Não é o seu comportamento, é a sua vivência. Mas com Deus, vamos supor, aqui a gente está aqui, está falando de Deus, a gente está falando da Bíblia, está falando, né? Aí vamos supor, eu vou trabalhar. Eu tenho uma função para exercer, eu tenho, né, todo o trabalho. Aí eu não tenho como, vamos supor, a minha conduta, tudo isso que eu falei, eu vou continuar na minha identidade. Isso revela Deus também, porque me revela como cristã. Os meus frutos do Espírito, tudo isso daí. Agora eu não tenho como, por exemplo, eu tenho a minha função e tudo, eu estou falando de Deus o tempo inteiro ali, porque eu tenho a minha função exercer. Então não tem como fazer a vida com Deus lá, exercendo a minha função nesse sentido. Porém, eu posso revelar a Deus com o meu comportamento dessa forma que eu estou falando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, mas isso tem outras pessoas. Da menina que veio para a igreja comigo. Eu nunca preguei falar de versículo, tal, com ela. Ela é uma pessoa desviada, tal. Eu convivo com as pessoas do meu trabalho. Com isso, eles sabem que eu sou cristão, eles têm uma confiança, né? Igual no caso, ela veio e tal, e está aqui na igreja. Mas isso tem outras pessoas. A minha gerente, por exemplo, que hoje está em outra loja. Ela voltou para a igreja lá e tal, e por conversas nossas. A gente nunca parou para falar de Bíblia nem nada, falou de trabalho, mas a minha vida, a minha conduta como cristão, ela revela no meu dia a dia. Ok. Um homem. Eu vou fazer um comentário. Como eu comecei a trabalhar, vai fazer 3 meses. Começou tarde, hein, irmão? Novo livro. Claro, eu chego, eu estou indo devagarzinho, mas você trabalha no meio de um monte de peão, né, fábrica de andar em locação, então é bagunça o dia inteirinho. Tem a hora que você está trabalhando sério, mas toda hora você vê uma piadinha, uma coisinha e outra. E eu, como eu estou dirigindo um HR lá, eu resolvo as coisas tudo, até comentei com a Darlene na sorveteria ali agora, eu não reclamo de nada e a coisa flui da melhor forma possível, porque Deus está comigo. Então, eu resolvo tudo. Quando eu chego lá, o meu encarregado olha para mim e falou: ué, você já chegou? O motorista antigo, ele parece que ele rodava o mundo e nunca chegava. Então, resolvo tudo, fico mais na minha. Aí um começou a falar piadinha pro outro, chegou lá na sala. Ele me chama lá de Datena, hoje eu conheço o Datena. O Datena aí, ele é organizado demais. Eu tenho um caderno, resolvi isso, eu escrevo tudo, crio meus itinerários, aí o que eu faço? Eu já resolvi. Por isso que flui. Aí eles falando assim, ele é muito organizado, muito direito, ele fica muito na dele. Quando ele abre a boca, ele fala umas coisas aqui que a gente aproveita. Já vi que além de organizado, isso aí tem cara de crente. Aí eu olhei para ele e falei assim, quem sou eu? Aí o cara falou, não, aí você não acerta, você vai com Deus. Ou seja, eu estou aos poucos me mostrando, mas já perceberam a minha maneira de lidar e tudo mais. A palavra de Deus diz em Êxodo 33, capítulo 23, capítulo 33 ali, ele trabalha muito com Moisés, ou Moisés trabalha muito com Deus a respeito disso, né? Não é porque nós somos povo escolhido do Senhor que nós somos tidos como povo diferente. A gente tem conduta diferente da maioria das pessoas que não tem Deus. E aqui a pergunta é, né? Como ter uma vida com Deus no meio que você vive. Então, ok. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer, olha, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É interessante que abre aspas e fecha aspas com esse versículo, 10:31. Então, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer
outra coisa. Isso qualquer mesmo. Façai para a glória de Deus. As nossas condutas, como disse a Edna, Santo Agostinho, né? O Agostinho, ele deixou para nós uma frase que é muito interessante: pregue em todo o tempo, se necessário, use as palavras. Então a gente prega com conduta mesmo, com comportamento, mais do que com palavra. E aqui façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Aonde você está inserido, você precisa ter conduta que honre a Deus, que é para a glória de Deus. Com isso na cabeça, entranhado no coração, você vai ter comportamento e conduta diferente de muitas pessoas que querem o jeitinho brasileiro, o nada a ver, o pecadinho. Isso não tem nada a ver, isso é comum, e a gente não tem, né, esse hábito de aceitar esses ditos populares, mas que não é bíblico. Mas nós precisamos entender que a mesma palavra de Deus diz que Jesus, ele pregava para 5.000 pessoas, né? Está lá na Bíblia, mas ele tinha 12 que ele pregava para eles mais recluso. Dos 12 ele tinha 3, dos 3 ele tinha 1. O apóstolo Paulo, também em Coríntios, se não me engano, ele vai dizer assim: fiz de tudo para com todos, para no fim ganhar alguns. Em outro texto ele vai dizer que com os pobres ele foi pobre, com o rico ele foi rico, ele soube viver. O que você está querendo dizer, pastor? O nosso comportamento precisa ser sociológico, a gente precisa viver, a gente precisa saber se comportar sociologicamente, porque Jesus fez isso muito bem, o apóstolo Paulo fez muito bem. Porque tem gente que fala assim: não, eu sou assim aqui, do mesmo jeito que eu sou em casa. Você é um bocó que você é, porque do mesmo jeito que você trata a sua esposa, você trata o seu funcionário ou o seu chefe, não pode ser. Por isso existe a hierarquia de honra. Eu não posso tratar, ainda que eu queira e ainda que venha tendo comportamentos como uma pessoa maravilhosa que é o Washington, por exemplo, num critério de honra, eu não posso tratar ele da mesma forma que eu trato o Haroldo. O Haroldo, ele não é que ele merece mais honra, é o tempo de amizade, é a vivência, é a convivência, são as experiências juntas que faz com que eu precise, por eu ser um cristão, honrar ele primeiro, em razão, não que o Washington não seria honrado, mas entre um e outro, entre primeiro e segundo, o Haroldo seria no critério cristão mais honrado. Para você ver que Jesus, por exemplo, o João, ele era o único que colocava a cabeça no peito de Jesus. Pensa, o cara coloca a cabeça no seu peito, meu irmão, é muita intimidade, realmente. Então nós precisamos aprender a viver sociologicamente para que nós possamos ser exemplo, porque no meio nós temos que ser luz, onde nós estivermos. Porém, se nós não podemos nos aliar e ser igual ao mundo, nós precisamos ser quem nós somos em Cristo e em Deus, ok? Como levar uma vida que glorifique a Deus? Aí é uma outra pergunta, mas aí tem texto para a gente poder ler. Quem pode ler, por favor? Só interromper aqui, desculpa, alguém aceita que vai perder o gás? Fica bom. Não, obrigado. Não, aqui vai tem outro. perder o gás se alguém está aberta? Tá, não. Porque vai perder o gás se alguém estiver. Aí, ó. Ao invés de, eu também sou apaixonado com a tônica. Tem uma que chama Petra, que eu descobri lá em São Paulo. Melhor água tônica que eu já tomei na vida. Isso é bom mesmo. Então vamos lá, quem pode ler pra gente? Conta-se a história de um sapateiro que perguntou a Martinho Lutero: como posso servir a Deus? Lutero respondeu: faça um bom sapato e venda-o a preço justo. O que ele era? Sapateiro. Então o que ele tinha que fazer? Sapato. Um bom sapato. Um bom sapato. Se você é um motorista, que você seja um bom motorista e justo, honesto. É isso. Você não precisa, a gente não precisa se esforçar demais. Se a gente fizer o básico, a gente já é diferente nesse mundo de hoje. Se a gente fizer o básico, a gente já é diferente. Pode, aliás, aqui uma outra pergunta, né? Alguém quer comentar a respeito disso? Lewis Hamilton, você vê que na nossa célula aqui nós temos a presença do Lewis Hamilton aqui com a gente, né? Adriano, Grazi, Luciana, gente, pode falar, né? Porque tá gravando não, viu? Papai fresco, mamãe fresca.
Nós temos um novo membro da nossa célula ali, olha lá. Ele está querendo que faça Sendo um bom gerado. sapato, mas com excelência. Lógico. Tudo que a gente fizer com excelência. Para agora e Faça um bom com excelência. E venda-o a preço justo. Ou seja, não basta só fazer o sapato. Não basta ser só ser um cara caridoso, por exemplo. Você tem que ter prática. O apóstolo Paulo fala, né? Que a fé sem obra é morta. Quem mais quer falar? Fala aí, ô, papai. Fala. Essa questão de fazer bem feito e vender por um preço justo também tem que descobrir o talento que tem para poder fazer uma coisa bem feita, né? Porque Usar não bem. adianta querer fazer as coisas e não ter o talento de fazer. E querer uma coisa justa e uma coisa que não foi bem feita. Eu acho Se você tem um talento para sapato, tem gente que às vezes tem um talento para sapato, mas quer fazer óculos. Não vai dar certo. que não dá. O próximo é: quais funções e responsabilidades Deus tem colocado em suas mãos? Alguém lê esse parágrafo próximo aí para nós, por favor? Os dois próximos, né? Muitas vezes achamos que cumprir o chamado e o ministério está apenas ligado à igreja local. Embora seja importante servir e participar da comunidade local, a vida comum também é um culto a Deus. Não se pode ser um bom pastor se não se cuida da família. Não faz sentido querer evangelizar nos finais de semana se não se evangeliza aqueles com quem convivemos durante a semana. Não se pode ser mestre se não há disposição para aprender com os mais velhos e com as autoridades. Não espiritualize demais as coisas. Talvez o seu papel hoje seja ser um bom filho, um bom funcionário, um bom aluno, e isso glorifica a Deus. Vamos falar sobre isso aí, Ivete. O que você acha? Porque a gente acha que glorificar a Deus é ajoelhar e botar as mãos para cima e ficar glorioso, Deus, ó Pai amado, Santo dos santos, Rei dos reis. Isso é uma forma, né? Mas não só isso. Aqui está mostrando que todos esses métodos. Fale para nós. Eu lembrei agora, eu lembrei da história de Daniel. Né? Daniel estava na Babilônia. Não, vamos falar dele aí. Vamos falar dele? Ele Pode honrava falar. Deus, ele honrava Deus diante de Nabucodonosor, diante do povo da Babilônia. E o nome de Deus era honrado através da vida dele, o trabalho dele, com excelência que ele fazia. Isso para mim assim, é você refletir a sua vida com Deus. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, né? Ele se colocava diante de Deus, ele buscava a presença de Deus para ele, porque de nós mesmos, nós não somos nada. Nós assim, a gente estuda, trabalha, faz a nossa parte, mas é Deus que dá a verdadeira excelência que a pessoa faz, é o melhor. Então, ali Daniel, ele vivia a vida dele, no trabalho dele, que não tinha nada a ver com a vida dele, com a vida dele espiritual, mas a vida dele com as pessoas, né? A convivência, a vivência dele ali, mostrava que ele era uma pessoa de caráter, né? Uma pessoa que refletia a vida de Deus que ele tinha, nas coisas que ele fazia. Aí ninguém teve acesso a esse estudo antes não, viu gente? Eu peguei ele agora há pouco, então assim, o que a Ivete está falando aí é o que nós vamos ler daqui a pouquinho, então é sinal que é testificação de Deus, né? O que você acha dessa parte aí, ô Graça? Pastor, pelo que eu entendi, que aqui fala que a gente não tem apenas que entender a palavra somente dentro da igreja, mas sim os que estão com a gente dia a dia, que às vezes quem está ali dentro da nossa casa, às vezes está necessitando de uma palavra, ou às vezes alguém que a gente conversa no dia a dia, e também a gente saber entender aquela pessoa igual o senhor, por exemplo, que é o nosso pastor, a gente também saber e aprender mais com o senhor cada dia mais. O que é glorificar a Deus? Eu lembro de uma frase do pastor Márcio, que eu sempre vou carregar para a minha vida inteira. Ele fala assim: o nosso trabalho é fazer Jesus sorrir. Nosso trabalho é fazer Jesus sorrir. Glorificar a Deus é isso, é fazer Jesus sorrir. E aí, o que está colocado em apreço aqui que eu acho interessante é isso, olha lá.
não espiritualize demais as coisas, né? Igual a Ana falou assim, eu não vou ficar falando de Deus o tempo todo no meu trabalho, que eu vou ser passado às vezes como chata. É isso mesmo, mas talvez o seu papel seja ser um bom filho, um bom funcionário, um bom aluno, isso glorifica a Deus. Ou seja, isso faz Deus sorrir. Fazendo a diferença. Fazendo a diferença, sendo um bom exemplo, você faz Deus se alegrar. Glorificar a Deus é fazer Ele se sentir feliz com a gente, indiferente da onde você atua. Com o seu caráter e a sua conduta que você faz isso, indiferente do local aonde você está. Por isso que eu já comecei por isso que eu já percebi e eu já comecei a mostrar para eles que eu sou diferente. E aos pouquinhos tem hora que eu só vai na fé, pensa positivo, tal, que mais agora. Você já perguntou a Deus se você pode ir lá resolver isso? Resolve para mim assim, mas aos pouquinhos eu porque tem gente que quer a resposta de Deus, mas não pergunta para ele. Que é a resposta imediata. Não, ele nem pergunta. Eu estou igual aquele meio tímido, eu estou aos pouquinhos, eu estou soltando para não chegar e assustar. A frase enquadra bem certinho. Então, Deus gosta muito mais de agir na ação na atitude do que devemos soberanamente. Eu gosto muito de usar essa frase, né? Deus gosta muito mais de reagir às nossas ações e atitudes do que agir usando a soberania do poder dele. Porque pensa, Deus reagindo à sua atitude. Se você está sendo um bom filho, um bom aluno, um bom pai, um bom companheiro, a reação de Deus é alegria. E um pai alegre faz o que para o filho? Né? Um Deus galardeador como o nosso. Como glorificar a Deus quando o ambiente ao seu redor não o glorifica? Daniel 1:8 vai dizer, né? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Então vamos lá. Como glorificar a Deus quando o ambiente ao seu redor não glorifica? Pastora? Primeiro obediência. Vai deixar falar. Uma para falar. Enquanto ela pensa. Eu acho que é na obediência, primeiramente, né? Porque seguiu a voz de Deus, ele não quis se contaminar. Eles não quiseram se contaminar. Obediência. Como glorificar a Deus quando o ambiente ao seu redor não glorifica? Como é que você glorifica a Deus no meio, por exemplo, de um barzinho? Você foi almoçar e lá está rolando funk não, né, gente? Ninguém vai aonde rola funk não, né? Tem barzinho, tem de Da indigestão, né? Da indigestão, um sertanejo, um louvorzinho. Mas é um ambiente que, entre aspas, não agrada a Deus. Uma festa, por exemplo, a família agrada a Deus, coloca a mão nas minhas palavras. Mas um ambiente onde está todo mundo ali enchendo a cara, fumando, contando coisas que não deve e tal, ou até mesmo num ambiente de trabalho onde é pesado o ambiente, tem pessoas de várias religiosidades, enfim. Como que faz para glorificar a Deus nesses Eu momentos? vou usar um ambiente de trabalho, eu acho que é bem difícil, né? Sim. Porque às vezes você levanta de manhã glorificando a Deus, entregando seu dia, né? Agradecendo ao Senhor, mas a pessoa que chega não é a mesma, não faz o mesmo. Então aquilo, querendo ou não, traz um peso. E muitas das vezes tira o seu foco por causa da murmuração, dos questionamentos, tudo está ruim. E aquilo acaba meio que tirando o seu foco naquilo que você está, né, ligado ali com Deus. Eu, Luciana, eu uso muito assim, ó. Eu já levantei meu dia glorificando o Senhor. A pessoa está mal, boto um louvor. Falo de Deus, prego com a minha atitude. No decorrer do dia, no final do dia, está rindo leve. Livre, leve e solta, como diz o outro. Então a gente tem, não importa o ambiente, o seu papel é glorificar a Deus através da sua vida, outros serem tocados. Que a gente não vai querer que o outro faça, mas quando comece por nós, outras pessoas são tocadas. Por mais que o ambiente está pesado, carregado, você é a luz que muda o ambiente. Não importa o lugar, se é festa da família, se é local de trabalho, se é um ambiente que você às vezes chegou, não está muito legal, você chegou, muda o ambiente. Porque o nosso papel é glorificar o Senhor. Quando glorificamos a Deus,
a luz vem em nós e o ambiente é transformado. Eu sinto isso e percebo isso. Tem um dito popular que diz que o ambiente quem faz é a gente, né? Pelo que eu entendo desse texto aqui, só para me dar minha opinião, aí eu abro para vocês, a questão não é que a opinião dos outros não tenha importância. Coloca a mão nas minhas palavras. Não é que a opinião dos outros não tenha importância. Mas o que eu vejo aqui é que você precisa glorificar a Deus indiferente do que as pessoas pensam. Então assim, eu estou no meio de uma festa, na hora do parabéns, posso fazer uma oração? Porque talvez é um momento, e você não precisa pregar a Bíblia, mas você faz uma oração, alguma coisa, você não pode deixar de glorificar a Deus por causa das circunstâncias, por causa do ambiente. É o que nós vamos ler, que você falou de Daniel. Não foram as circunstâncias que mudou a opinião dele para com Deus. A fé dele não foi afetada pelas circunstâncias. Então, não é que não importe, né, o que as pessoas pensam, mas para mim, coloca a mão nas minhas palavras, eu me importo muito mais com o que Deus pensa a meu respeito do que os outros pensam a meu respeito. O que eu quero dizer com isso? A minha consciência precisa estar tranquila com Deus. Com os outros, cara, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Jesus não conseguiu, então assim, vai ter gente que vai falar mal, tem gente, porque a nossa vida, vou pegar a minha, por exemplo, como pastor, é cruel. Por quê? O culto começa às 7, teoricamente termina 9. Se eu termino 9 e 10, puxa vida, pastor, todo domingo atrasa o culto. Será que eu não sabe que eu quero ver o Fantástico ainda? Né? Que amanhã eu levanto 4 horas da manhã, que eu moro lá em Neves, não sei o que, não estou falando que você pensa não, tá? Mas você mora em Neves, você mora. Mas depois passa 10 e meia, mas se eu terminar 8 e meia, vai falar assim, o pastor está em pecado. Está em pecado, Deus não está revelando para ele está em pecado, não tem conteúdo, ela acabou o culto 8 e meia, o culto acaba 9, está em pecado, pastor, está em pecado. Então assim, de todo jeito vão falar, tá gente? Então é por isso que eu, estou falando por mim, tá gente? Eu me preocupo demais com a minha consciência diante de Deus. E aí vem a obediência, né? Porque às vezes obedecer a Deus, você desobedece os homens. Escreve o que eu estou falando para vocês. Às vezes obedecer a Deus é desobedecer os homens. Aí olha o problema aí. Principalmente esse mundo agora, né? Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Quer ver? Alguém lê para nós aí os próximos parágrafos aí, que vai falar o que a Ivete tinha dito lá. Como Daniel pode ser um exemplo para nós de viver uma vida com Deus, independentemente de onde estivermos? Daniel serviu a Deus fielmente, mesmo sendo levado como escravo para a Babilônia. Ele manteve sua fé, resistiu aos costumes pagãos e continuou orando a Deus, mesmo sob a ameaça de morte. Sua fidelidade foi recompensada quando Deus o salvou na cova dos leões, mostrando que é possível ser fiel a Deus, mesmo em condições adversas. Daniel jejuava e orava regularmente. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso colocava sua vida em risco. Ele também jejuava para buscar a direção de Deus e para se humilhar diante dele, como no jejum de 3 semanas, para entender uma visão. Eu vou fazer uma pergunta cruel aqui para nós, mas não é para ninguém responder, é só para refletir. Você tem vergonha do Evangelho ou de Jesus? Ou de Deus? Vergonha como assim? Dependendo do ambiente que você está, você tem vergonha de falar? Você tem vergonha de expressar? Por quê? Porque eu vejo isso, eu vi na minha geração na infância, muitos filhos que tinham vergonha dos pais. Reunião de escola, sabe? Tinha vergonha dos pais. E minha família, a minha mãe toda a vida, eu, né, minha mãe, toda a vida nós somos mais gordinhos, né, mais cheinhos. E a minha mãe teve uma época que ela era bem obesa mesmo. Minha mãe tinha quase 150 quilos para ser mulher baixa, né? Então, o osso de mulher mais leve, então era gordura mesmo. E eu nunca tive vergonha de apresentar minha mãe em lugar nenhum. Está aqui minha esposa que está comigo há 30 e poucos anos. Se lembra de eu ter vergonha da minha mãe em alguma situação? Nunca tive vergonha da minha mãe. Graças a Deus, sentia o maior orgulho dela. Porque a pessoa dela, a princípio, eu confesso que às vezes quando chegava em alguns lugares assim, alguém olhava, mas quando ela abria a boca, meu irmão,
Eu nunca vi uma pessoa sábia igual ela. Tanto que eu falo que depois de Jesus Cristo, nessa terra, a pessoa mais top que eu conheci na vida foi ela, minha mãe. Então, assim, eu acho que as circunstâncias, a nossa capacidade, a nossa anatomia, a nossa beleza, essas coisas não pode ser critérios para a gente ter vergonha de Deus. E às vezes a gente tem um ambiente que a gente está, as pessoas que a gente está inserida, às vezes, será que a gente tem vergonha de falar de Jesus em algum momento? Não é para responder, é para refletir. Pastor, desculpa, eu não vou responder essa pergunta do senhor Cris. Sim. Aí você falou de outro, que é a vergonha da mãe. Então, comentário rápido. Você falou, né? Aí você falou da questão da gordura. É porque eu via gente que tinha. Isso, aí você falou a questão da gordura, mas também falou da mulher sábia, né, tudo e tal. E aí tem contraponto, porque tem várias coisas, né? Por exemplo, a minha mãe, no caso comigo, eu não sentia amor pela minha mãe. Amor? Porque ela não desenvolveu isso. Então, o amor ele é desenvolvido. Tanto que a Bíblia fala para o homem que você é uma escolha, você escolhe e desenvolve o amor. Sim. Então, por exemplo, É condicional. mesmo que vamos supor, mãe, ela sentiu o amor dela, vamos supor, eu sinto, eu tenho filho e tal, né? Principalmente nós que somos mulheres, temos o nosso amor que é comparado a Deus. Existe um amor de pai e mãe que é dado por Deus, mas ele pode rejeitar. A pessoa, o pai e a mãe podem rejeitar. Então, vamos supor, eu não estou falando muitas coisas, mas tem pessoas que vão passar por N situações com pais e mães. Então, vamos supor, igual você falando assim, eu, por exemplo, tive uma mãe, sabe? Hoje eu entendo que ela também não tem o estudo que a gente tem, não tem, né? Eu entendo aqui na mente. Mas a questão do sentimento, ela não passou, por exemplo, afeto, muitas coisas assim que trouxe isso. Eu respeito, eu tento fazer, né? Mas vamos supor, eu por incrível que pareça, na minha casa, nós das irmãs, assim, eu meio que sofri mais porque eu tenho isso um pouco aguçado, de afetividade, da questão da sociedade, não sei o quê, e eu senti um pouco mais da questão da minha mãe. Então, entendeu? Às vezes nem gosto de conversar muito com as irmãs espertas. Mas aí, tipo assim, eu tô falando essa questão, a gente não sabe por que as pessoas tinham vergonha. Mas tá aí um fator preponderante para a gente ser um cristão. Vou pegar esse gancho seu. Ainda que uma mãe pode abandonar o seu filho que ainda está amamentando, aí a Bíblia diz, ainda que isso aconteça, Deus diz, eu jamais te abandonarei. Então, o bom de ser cristão é que as pessoas que têm essa falta de afetividade paternal, maternal, de irmandade mesmo, de irmãos, de família, Jesus preenche. Então, hoje a adulta eu Entende e tem isso preenchido. Não só entende, como esse vazio que estava, possivelmente não tem mais. Então, a porque você perdoou. Fica no sentido história. que se não repõe. Mas a gente convive bem. Fica no histórico. Eu perdoei, tento desenvolver tudo, mas não é dela. Então aquilo vai, né? Então, é complicado. Eu recebi um abraço da minha mãe, eu devia estar com mais ou menos uns 17 anos. Porque eu cheguei para eu já tinha mais, eu morava em Belo Horizonte, vim com 19. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas ela não tem o hábito de abraçar ninguém, não tinha. Aí eu, passando meus perrengues, ia de ônibus para Moeda, aí um dia eu ia pegar um ônibus cedo, fui lá abraçar minha mãe, falei, me dá um abraço. Aí eu abracei a minha mãe e ela foi me abraçar com os braços para baixo. Minha mãe é assim, ela não me abraçou não. Aí eu olhei bem para casa e falei assim, mãe, deixa eu falar uma coisa. Se eu não precisasse de mãe, eu tinha nascido uma galinha, ovo. A senhora é minha mãe, só tem que me abraçar, porque eu preciso de mãe. Aí ela olhou para mim assim e me deu um abraço. Foi uma quebra de paradigma. E ela conta isso para todo mundo. Porque ela só deu um passo depois que eu fiz alguma coisa. Não, mas a minha mãe não consegue. Ela só um pouquinho. Aí, outra coisa importante é o seguinte, mesmo que a minha mãe tivesse me abandonado, para que eu aumentasse os meus dias na terra, é obrigação minha honrar e amar. A Bíblia não fala assim, você tem que amar seu filho para que os seus dias, mãe, sejam aumentados. Então é um dever do filho, independente da mãe, ela pode ser uma mensalina, que não é o caso da sua. Você tem que fazer a diferença.
É só isso que eu Pode concluir. Não, são pessoas diferentes, né? Honrar e tudo isso daí não tem a ver com essa questão agora de falar do amor, do afeto. Afetividade. E aí a gente tá falando, igual eu tô falando aqui hoje, por exemplo, adulto, você pensa, você Ô, aprende. mamãe, onde você vai? Né? Você pensa, você aprende. Aí igual ele Não falou de concordo, criança. não. Né? Aí a criança, por exemplo, ela trata com as Sente emoções. falta, né? Não, e ela trata com as emoções, ela não entende. Por isso, essa questão da vergonha, ela não entende aquilo aí. A gente, eu tenho uma história mais ou menos parecida com a sua, né? Porque eu fui dar um beijo no meu pai com 12 anos e quase me espancou. Porque o homem não beijava homem, né? Homem não beija homem, rapaz. Engole o choro. Se chorar, apanha. Eu já estava chorando, eu ia apanhar mais. Então, assim, era uma geração mais rígida, talvez, né? Não tinha tanto isso. Quer ver? Ó, vamos pegar aqui a mamãe mais fresca daqui, que é a Flavinha. Flavinha, você tá de 4 meses aí, né? 3? 5? 5 meses. Como é que você acha que você vai cuidar e tratar do Mefibosete aí? Não, porque a paixão... Olha lá a mão. Porque a gente, quando está ali dentro, a gente não faz ideia. Por exemplo, eu não estou dizendo que é nossa história, mas talvez você não viu, eu não vi. O meu lado é paternal, né? Então, de repente, o meu pai, por exemplo, quando eu estava na barriga, ficava brincando e tudo mais, tinha maior carinho, só que eu não sabia. Porque às vezes esse pessoal mais antigo não tinha muita forma de expressar. Mas eu lembro que apesar de todas as situações com meu pai, é contado que quando descobriu que era homem, porque meu pai tinha tido 3 filhas, uma tinha morrido com 1 ano e as outras 2 eram vivas. E ele queria muito ter um menino homem. E aí conta-se, né, que quando ele descobriu isso, que ele virou a noite na cachaça na época, né? Ele era do mundo e tal. do jeito dele. Do jeito de, é isso que eu quero, é aí que eu quero chegar, porque eu acho que cada um tem um jeito, não é que eles não nos amam, sabe? Sim, é isso que eu tô falando, eu entendo. Mas é difícil de chegar a esse entendimento. E aí, isso que eu estou falando, Jesus, ele traz isso para nós, essa assimilação, porque a gente começa a ver com outros olhos, com os olhos mais de amor, de perdão, de ação, de falar. Final da vida do meu pai me chamava de Lu. Ai de quem me chamasse de Lu na minha juventude, porque Lu era coisa de, né? Não gostava de ganhar não beijava. Tem uma foto, e ele me no beijava. finalzinho da vida dele, uma foto dele beijando o Luciano. Ficou para marcar a mesma história. E no meu caso já foi diferente. O meu sonho era ganhar um abraço da minha mãe. Mas eu não fui criado com a minha mãe perto de mim. Eu fui ganhar um abraço da minha mãe, eu tinha 16 anos. Cadê o trem bom da Ivete? E eu cobrava da minha mãe esse afastamento dela. Claro que ela teve a oportunidade de falar o motivo porque ela afastou e tal. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, não foi o caso da sua mãe. Porque o amor, eu creio que o amor quem coloca no nosso coração é Deus. É o amor dele que faz com que a gente ame o outro. E eu, como eu nunca tive um abraço, nunca fui criado com mãe, e ganhei um abraço com 16 anos e tive o abraço dela por muito pouco tempo, eu vivi 8 meses com a minha mãe, então eu faço diferente. Eu falei comigo assim, se eu nunca tive uma mãe presente, se eu nunca tive um abraço, vou dar à minha filha tudo que eu não ganhei. Eu sou alucinada, apaixonada com a minha filha, ao ponto de sofrer por ela, sabe? Falar que amo o tempo todo, escrevo te amo, liga te amo, porque eu nunca ouvia isso do meu pai nem da minha mãe, então eu vou fazer diferente. Então ela não vai sofrer essa falta. Mas você tem Jesus. Eu não conhecia Jesus na época que eu tive a Vanessa. A Vanessa cresceu amando ela muito, mas hoje eu entendo. Mesmo eu não sendo merecedora, mesmo eu não tendo Jesus, Deus me deu esse privilégio de amar e doar para ela, sabe? É onde eu entendi hoje o que minha mãe passou. De repente, ela teve vontade de fazer o que eu estou fazendo, mas ela não teve a oportunidade, entendeu? Quantas mães querem e não têm oportunidade? Entendeu? A dela sofreu por querer e não poder. Hoje, cristã, eu entendo, mas eu já condenei minha mãe. Fala aí, mamãe fresca. Mamãe fresca é carinhosamente, tá, gente? É porque ela é uma filha pra mim. E eu fiquei doido, a Luciana, digo, nosso pai parece que é nosso também. Quem criança. disse que não é? Nós somos avô já. Uai, como assim?
Sou vovó. Nossa, sim, eu falo desse jeito, esse negócio muito, assim, como que a gente vai criar, porque eu tive uma criação, ele teve outra criação. Interessante. E aí, a gente parando, analisando, a gente vai, assim, vamos tentar criar bem o caminho de Deus. Essa é a chave. Porque você teve uma criação e ele teve outra. Aí agora vocês dois criam na demonstração do Só Senhor. tem uma receita. A gente pode, mas tá tudo Tem gente que fala assim, gente, filho deveria vir com manual. Tem gente que fala, né? Eu falo, mas vem. Tem um manual, é a Bíblia. A gente que muda. A gente monta. Mas eu gostei da sua resposta. É isso aí, criar na demonstração do Senhor. Ele foi uma criação mais firme, né? Posso dizer? Tipo assim, mais rígido, né? Mais rígida. Meu Eu, pai, meu pai, minha mãe, foram mais pesados. E ela teve frustração, né? muita frustração. Em questão Muito o de quê? criação. Muito o quê? Frustração. Ah, frustrado. Em questão de criação. E aí hoje a gente vê, né? Talvez o bebê que tá vindo, né? Já vai mudar o ponto de vista dos meus pais e dos pais. Com certeza muda, viu? Muda sim. Muda. É que os nossos pais, eles deram pra gente Ele o passou que por eles nós, receberam. né? Mas isso daí que Assim vocês como falam, hoje a gente tem essa consciência de a fazer consciência. diferente. E a gente ainda não é o suficiente para os nossos filhos. Então a gente faz a diferença. Não lembro quem está ao Léo. Eu nunca gostei um dedo na Esther, ela estava com 25 anos. Ela falou, nunca precisei. Entendeu? Ele falou, nunca bateu na menina? Eu falei, não. Sempre foi óbvio. Aqui, Ou seja, a gente tem que fazer a diferença até nisso, né? Por isso que meu pai e minha mãe não fez por mim. Hoje eu falo, a Darlene, então eu vou falar com ela, Darlene. Se sua mãe foi fria e seca contigo, hoje você não pode ser fria e seca igual a velha foi. Você tem que fazer a diferença. Entendeu? Quando aí que vocês falaram, O igual que você que falou da criação dura e você. Vem da Ivete, é bom demais dele, fazer maior sucesso, viu, Ivete? Eu vou fazer mais uma vez. A minha mãe, ela chorou, me abraçou e tudo mais. E aí depois ela me... É 2 vezes você tem que tratar o que Vamos ver o. Minha mãe, eu falei com ela, e ela chorou, abraçou e mudou de vida. E aí, um dia a gente conversando, ela falou que ela não tinha recebido o abraço do pai dela a vida inteira. Aí. E que só depois que eu cobrei dela, ela teve a oportunidade de um dia abraçar o pai dela. Que ficou todo sem graça, mas abraçou. Então, alguém tem que quebrar esse Interessante. problema. Alguém tem que quebrar. Ela estava travada. E aí você eu destrava. faço Luiz mais Hamilton, uma Luiz vez, igual Hamilton. eu falei, hoje ele melhorou bastante. Mas eu faço porque eu sou disso mesmo. Só que é dificuldade. Agora eu já consegui meio dura abraçar. Mas antes até a mão para pegar um pouquinho mais era. Então era coisa dela mesmo com a mão. É. Às vezes eu, lá atrás. Fala ali, Zé. Assim como pastor, minha debilidade é um pouco do meu pai também, na parte de pai. Porque até eu conhecer o Senhor, um pouquinho antes, eu fiquei 10 anos sem conversar com meu pai, por causa de um tapa na cara que ele me deu. E só que antes de conhecer... Só para perguntar, você mereceu? Não, por causa do meu irmão mais novo. Não, eu só queria saber. Aonde, tipo assim, era uma coisa que estava começando a vir de geração em geração. Onde meu pai não conversava com o pai dele, que não conversava com o irmão dele. Aí por causa desse tapa na cara, eu fiquei sem conversar com meu pai 10 anos e fiquei sem conversar com meu irmão 10 anos. Ou é porque você ouviu isso também lá atrás, né? Foi por causa do meu irmão que eu tomei esse tapa. E depois que você. Aí eu fiquei com raiva do meu irmão e fiquei com raiva do meu pai. Fiquei 10 anos sem conversar com os dois. E assim, chegando nos finalmente assim, chegava um ponto, depois que minha mãe separou do meu pai, de meu pai pegar e falar que minha mãe falar que meu pai ia lá em casa e eu falar, se ele vir aqui, eu não durmo aqui hoje. Eu quero que ele morra. Então eu tinha tido, era um ódio do meu pai, e por uma coisa Você foi aparentemente pequena. E aí até que um dia eu cheguei em casa, meu pai estava lá. E aí estava meu irmão mais novo no quarto. E nessa época eu não conhecia o Senhor ainda, né? Aí ele pegou e eu senti aquele impulsionar de chegar perto do meu pai e pedir perdão. Não conhecia o que era perdão, como eu conheço hoje. Mas eu cheguei para meu pai pedindo perdão e eu
meu irmão estava assim, meu irmão era novinho, ele ficou olhando, sem entender muito bem o que estava acontecendo, e eu senti como se fosse um vento recolhendo as coisas e levando embora. E de todos os filhos, o que tinha um relacionamento pior com o pai, hoje em dia é o que tem um relacionamento melhor. E eu sou testemunha que eu estava no casamento. No E noivado. aí quando hoje em dia qualquer filho vem reclamar do pai, falar qualquer coisa a respeito do pai, eu falo, se seu pai não está sendo pai na sua vida, seja filho na vida do seu pai. É um código mesmo. Porque eu aprendi isso, igual no dia dos pais mesmo, o senhor começou a falar uns negócios ali e Deus trouxe a memória e já veio a palavra, traga à memória aquilo que te traz esperança. E hoje em dia eu vejo a dele tratando a Grazi como a filha que ele não teve, assim como minha mãe. A gente estava, quando a gente viajou, meu pai tratando a Grazi sim. E aí Deus me fez lembrar isso, no momento que eu estava com o braço quebrado, que a gente estava em Cabo Frio, eu falei, amor, vamos ver meu pai. Ela falou, vamos. Aí eu peguei, desloquei de Cabo Frio para Macaé, fui lá e fiquei uns dias lá com ele. Aí Deus pegou e falou, você não está com ele nesse momento, mas você teve a oportunidade de ter um momento só, você e ele nesse ano. E tipo, meu pai não é do tipo afetuoso, ele é aquele, dá aquele abraço frouxo, mas só que quando ele está com umas na cabeça, ele pega e fala uma coisa assim, que me deixa sem palavras. Uma das coisas que tipo, eu não tinha escutado na minha vida inteira, aos 33 anos ele pegou e veio falar. Eu nunca te disse isso, meu filho, mas eu tenho orgulho de você. E até então, eu era o filho que ia ser viado, eu era o filho que ia ser bandido, tudo quanto é palavra ruim, ele lançou sobre minha vida. E graças a Deus, uma delas eu alcancei. Né? Glória a Deus. E aí você concorda com a Luciana do que ela falou, por exemplo, quando for vocês, porque deve ser os próximos, né? Quem sabe na próxima cela a gente já traz. Aqui tem outro bebê, mais um membro na cela, né? Então assim, você acha que isso também, você vai pegar tudo que... Porque o que a Bíblia diz? A casa, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que da primeira, né? Então aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eu acho que a gente precisa aprender, né? E Cristo nos ensina assim a transformar impacto em impulso. Sim. Isso aí que o senhor perguntou, eu vejo que tanto eu quanto ela, às vezes a gente conversa sobre isso, nós viemos de família quebrada. E uma das coisas que a gente conversa muito é falar, antes de tudo, a gente tem que ter nós dois como família, né? E como aquele que, igual teve um dia, vou contar essa experiência para você. Porque família, sem querer interromper, já interrompendo, família é vocês dois, porque filho é um presente, é uma herança do Senhor, né? Aí, quando a gente recebeu a chave do apartamento, a gente foi lá, orou e tal. E teve um dia, porque eu estou falando como família, mas é lógico que o Espírito Santo ele faz parte. Sim. Né? Por isso que a casa é sua. E a gente foi lá, orou no apartamento, chamou a presença de Deus para aquele local também. Né? Afinal de contas, a gente ia estar lá. Né? Então, maior que está em nós do que o que está no mundo. Então, se a gente está lá, ele está lá também. Mas só que teve um dia que ele falou, como você gostaria de chegar em casa, ter uma pessoa e você não conversar com ela. É assim que vocês têm feito comigo. Vocês me chamam para fazer morada e muitas das vezes vocês estão ignorando minha presença dentro da casa de vocês. Boa coisa a se perguntar para reflexão também. Você já passou um dia sem conversar com Deus, com o Espírito Santo? Começa a escutar pra você ver. Então, mas você já passou um dia sem conversar com ele? Esquecer da pessoa dele, digamos assim? Esqueci. Mas de não falar assim. Nem numa praia, por exemplo, assim? Não, eu já esqueci. Gente, não é por nada não, por falar nele, vocês não têm noção da lua que está nascendo ali. Que coisa linda, que espetáculo. Lua de sangue, olha lá. Olha lá, quem não acredita em Deus, sai pra fora aí. Não está ao vivo, não, né? Tô vendo aqui. Se tivesse ao vivo, eu ia falar, sai pra fora e olha pro céu. Vira lá, porque a câmera vai ficar procurando saber o que a gente está. Não, deixa eles curiosos. Eles vêm na cela que daqui da janela a gente vê a lua. Linda mesmo. Daqui da igreja. Quem estava concluindo? Perdão, eu sei, desculpa. Aí,
Então eu penso dessa forma, que, tipo assim, a gente juntar, né, como posso dizer, os nossos cacos, porque até então nós éramos quebrados, mas só que Jesus ele tem nos refeito, né? Então procurar dar o nosso melhor através, como ela mesmo disse, eu creio nisso também, através da palavra, porque para tudo acredito eu que tem uma palavra. E isso não tem erro. Acredito que a gente só vai saber o pai que a gente vai ser quando a gente for pai. Sem dúvida. E mãe. A mãe, quando ela começa a gerar, é isso aqui, ó, já é mãe. ela já é mãe. Mas o pai só quando nasce. Só quando nasce. Não. Claro que não, gente. Óbvio que Eu não. não gosto de dizer, é comprovado cientificamente. Não, cientificamente mesmo. Ela foi gerada sozinha, sem participação do pai? Não é isso. Não é isso. É o Espírito Santo que fez? Não é isso. A genética está ali dentro, filha. Aqui, deixa eu te contar um negócio. Essa pergunta, ela aqui, ó, com 8 meses, eu fui viajar, a Vanessa ficou 3 dias sem mexer na barriga. Eu cheguei, quando eu cheguei, falei assim, ô neném, na época era para chamar Sherry, né? Aí eu falei, ô Sherry, fala com o papai. Ela revirava a barriga, assim, a Vanessa, que parecia que ela ia fazer a Luciana cair. É de raiva por causa do nome. Vocês entenderam? Olha a lua, que isso. Chamando Shell, Podia ser. Mas tem participação sim, viu? E você participa, beija, conversa, já pergunta as coisas. Eu também. Não, sente também. Gente, vocês estão. O que tem nesse café, gente? Quem tá sentindo ela, pai, também sente a gravidez, é junto. Só calculo que o senhor não foi. Não, eu sou um só aqui, na sua opinião? Não, é porque o senhor Claro que não. entendeu a missão. Não tem jeito de entender. Não é que é pai, não. É o mesmo E foi com pensamento. ele, Não é isso. A primeira palavra que a Vanessa falou, qual foi? Não é isso que não vai Hein? ser pai, não é isso não. Qual foi a primeira palavra que a Vanessa falou? Pai. Era papai. Papai. Era papai. Vamos voltar para o nosso estudo aqui. Foi pai mesmo que ela falou. Vamos voltar para o nosso estudo aqui. Vamos abrir a Bíblia em Salmo, capítulo 1, porque aqui está pedindo para a gente ler. Assim como Daniel, temos que ter uma vida reta, independente do ambiente que o Senhor nos colocou. Aí Salmos, são 6 versículos, né? Que é o de sentar na roda, mas vamos ler. Alguém, por favor? Bem-aventurado o varão. Isso, por favor, leia para a gente. Esse copo aqui que você me deu foi para tomar essa aqui? A sua tá cheia ainda, Edna? Salmo. Você vai tomar ela, vai? Não, pode passar. Toma que eu vou abrir essa aqui. Não, eu já estou satisfeita. Dá Ivete. Não, Você quer? Passa, toma. Eu tomo as duas. Essa versão aqui não é que eu gosto, não. Coloquei isso na esquerda. Então você Obrigado. gosta dessa mesmo? Mas agora é dessa vez. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É um texto que eu acho que é autoexplicativo, né? Então, assim, eu acho que a gente não precisa compartilhar, debater a respeito dele. Para a gente finalizar, que a gente está indo para a conclusão, vamos falar um pouquinho mais. Eu quero ouvir mais um pouquinho de vocês a respeito de Daniel. Porque aqui atrás foi falado que Daniel jejuava e orava regularmente. Ele orava 3 vezes por dia, mesmo quando isso colocava a vida dele em risco. Ele também jejuava e buscava a direção de Deus. Ele foi jogado na cova dos leões, ou seja, ele passou por poucas e boas, né? O que eu quero saber de vocês por que tanta perseverança de Daniel e
Como é que vocês entendem a história de Daniel? Por que ele perseverou tanto com Deus? O que aconteceu? Que contexto tem entre Daniel e Deus aí? A vida dele com Deus, a vida de oração que ele tinha, a vida de intimidade com Deus, que é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu penso que isso é um pouco diferente. É porque assim, a gente tem que entender que independente dos planos que eu tenho, Deus ele tem os próprios planos. E os planos de Deus para o seu povo era de eles, o povo eleito, nação escolhida. Daniel ele viveu na Babilônia e através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, através desse povo todo, foi preparado a Babilônia para receber os filhos de Deus. Houve perseguição, houve muita coisa, mas eles foram como se eles tivessem aberto o caminho para o resto do povo de Deus. Então, claro, Daniel ele fez tudo aquilo, mas ele não fez só por sua vontade. Ele fez por inspiração, ele fez porque Deus, eu acredito que tudo que eu faço, eu tenho sim a minha livre vontade, mas Deus ele coloca no meu coração, porque se ele não colocar, eu não vou falar que eu dou conta sozinho. Então Daniel ele foi assim, um homem que deu ouvido ao chamado do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, o Senhor o chamou. Eu concordo com você que é Deus que implanta. E a decisão de fazer ou não é sua. Então, mas... É dentro do livre-arbítrio. Deus implantou. Mas você pode decidir não. Aqui a questão é que ele decidiu por fazer muitas coisas e passar por muitas situações e circunstâncias que o que eu quero levar nós outros pensar nessa noite é: será que a nossa vida, as nossas dificuldades é tão relevantes assim para a gente ser tão fraco quando a gente olha para Daniel? Uma diferença muito grande entre a igreja de hoje, e eu falo igreja porque aí eu vou englobar todo mundo, a igreja de hoje e esse povo, é porque esse povo realmente tinha a lei de Deus plantada no coração. O povo de hoje em dia não tem. Não posso falar todos, mas não tem. Porque se nós realmente, se nós conseguirmos mesmo meditar na palavra de dia e de noite, para a gente poder ter na tábua do nosso coração plantado, não vou falar que é fácil, mas é muito mais fácil. Tá, mas falta você, conhecimento, o que acontece? falta busca. Não, mas vamos lá. O contexto que Daniel vivia não é diferente do nosso hoje. Principalmente, muito pior, inclusive. Ele estava no meio do povo só pagão. Eu ainda tenho cristãos do meu lado. Exatamente. Então, é isso que eu estou falando. A dificuldade dele foi maior que a nossa. Por vários motivos. Só um base. Nós temos o Espírito Santo, ele não tinha. Base. Então, só isso já é o suficiente para nós estar na frente. Porque, às vezes, a gente fica... Eu, estou falando de mim, né? Fico doido para eu chegar lá para me ver Davi, Daniel, falar, gente, eu quero conhecer esses caras, dar um abraço, né? Botar a mão deles, olha por mim, meu filho. Mas talvez ele vai falar com nós assim, cara, como é que é ter Deus dentro de vocês? Como é que é viver com Deus, com o Espírito Santo, igual Adão e Eva viveu assim? Como é que é isso? Como é que eram essas experiências que vocês tinham? Falava em línguas, caía, rodopiava, língua de fogo. Como é que é isso, cara? Eles devem ser loucos com a gente por causa disso. Então, assim, o contexto dele, é dentro do contexto dele que é muito difícil, porque, por exemplo, esse povo aí, eu não sei se você leu o contexto todo, com certeza você já leu, mas você vê que o fato de Daniel passar tudo isso é justamente por causa do problema do povo, da igreja da época. Porque em Daniel 1 vai dizer assim, ó, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, que era o imperador de Babilônia, e sitiou a Jerusalém. Aí o versículo 2 vai dizer, e o Senhor entregou a Jeoaquim na mão de Nabucodonosor. Foi Deus que entregou. Mas era uma profecia. Mas por que Deus entregou? 400 anos, que o Não. povo se entregou. Não, mas por que Deus entregou? O povo estava se dizendo ser um povo de Deus, mas tendo conduta como os da Babilônia. O povo se dizia ser um povo escolhido de Deus, os israelitas de Judá, de Jerusalém, mas o comportamento deles era igual
o da Babilônia. E aí Deus falou, vocês querem ser igual ao povo da Babilônia? Vocês querem ter a conduta deles se dizendo ser povo de Deus? E aí o texto diz que Deus entregou. Não foi o Nabucodonosor que é o machão, o imperador. Deus entregou. E aí eles ficaram cativos por 3 anos e etc e tal. Mas aqui você vai ver que, por exemplo, o versículo esse lido, Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Não foi um anjo que desceu e falou, Daniel, não toque nessas finas iguarias da mesa do rei. E era finas, né? Era finas iguarias do rei, porque o chefe dos eunucos falou com ele, o rei falou, dá para eles da comida que eu como e da bebida que eu bebo. E ele resolveu não se contaminar. Por quê? Porque ele sabia que as comidas que eram babilônicas eram consagradas a Deus Baal, a Deus Acera, a vários misticismos, né? Então aquilo era comida consagrada e ele decidiu. Eu não vou me contaminar com as finas iguarias. Não veio um anjo, não foi um profeta que chegou e falou, eis que te digo, não toque nessas comidas porque elas é do capeta. Não teve isso, não tem isso na Bíblia. É ele que decidiu. Então assim, eu concordo com você que Deus colocou no coração dele, senão ele não teria o que executar. Mas fazendo um paralelo com nós hoje, Deus coloca no coração da gente, a gente faz. E aí quando a gente passa os perrengues, igual na hora que vocês falou do Espírito Santo aí, me doeu, porque assim, eu já tive dias que eu acho que eu passei o dia inteiro sem ter contato com Deus. Não estou falando agora cristão, mas quando eu era do mundo, sem ter contato. E eu sabia que existia um Deus. Agora, eu acho que já cristão, já teve dias talvez que eu fui lembrar de Deus quando eu precisei. Tipo, 9 horas da manhã, sei lá, 10 horas da manhã, vou tomar um café. Ai meu Deus, aí que você lembra de Deus. Só quando a coisa pega, será que a gente acorda com alegria e fala, bom dia Espírito Santo? Será que quem faz isso todo dia? Eu durmo com você toda noite, você não acorda pelo menos não? Eu falo na empolgação. Eu falo na empolgação, sabe? Porque a gente não empolga, entre aspas, a gente, deixa eu usar a palavra correta, tentar achar uma palavra correta. A gente não enfatiza quando a gente precisa. Será que a ênfase que a gente dá quando a gente vai glorificar é a mesma quando a gente precisa? Eu vou ser hipócrita se eu falar que é. Porque quando a gente precisa é socorro, misericórdia, socorre-me, salva-me, igual Pedro lá, né? Socorro, salva-me. Aí o Senhor vai lá e estica a mão, tá? O cara já estava na cara do gol, né? Com Jesus. Então assim, eu acho que eu já tive dias, mesmo sendo cristão, que até eu aprender que a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, abrir os olhos, antes de levantar, é dar o bom dia, Espírito Santo. Mas aí eu tive que me policiar para aprender, que não era assim. Eu confesso que não era. Mas isso não é uma questão de pessoa mesmo? Porque, por exemplo, eu já ouvi o pastor dizer que acorda, toma café, aí lá pelas tantas é que... Vai fazer o devocional? Vai fazer, não, aí depois, aí que realmente desperta. E, né, tem gente que não, tem gente que acorda. Eu, por exemplo, se eu dormir 2 da manhã, eu vou acordar antes de 7, vou pegar o carro, eu saio daqui cantando e eu estou de boa o dia inteiro. Bateram no meu carro durante ontem aqui, ó, em frente ao meu social, estou ali de boa, tranquilo, parado, fui, o cara bateu, eu fiz assim. O cara, você tá nervoso? Eu falei, não, bicho, eu estou bem. Não, mas foi sem querer. Eu falei, mas ninguém bate por querer, não. Sabe, eu não, de verdade. Gente, eu tenho outros problemas, esse não é um mais relacionado com Mas eu digo, relacionar com os no trânsito eu preciso também. O cara bateu em mim. Passa pro conversa do Claudinei e passa um bocado pra ele. Eu Tá? assustei, porque eu tava aqui, o cara veio na minha porta. Do meu lado. Moto? Não, Moto? um Vitara. Não, porque moto na porta da gente, a gente assusta. O cara quase que entra dentro pior da ainda. gente. O cara veio. Eu falei, eu falei, bicho, tô bem, tô assustado. Não, você assusta. Não, ninguém bate por querer, calma. Aí eu olhei assim, amassou um pouco, e falei assim, bicho, eu sou corretor de seguro. Meu irmão é martelinho de ouro, vamos comigo? Eu falei assim, onde é que é? Vai de luz. Vamos. Segui o cara, chegou lá, tomei uma água, comecei com o irmão dele, não peguei telefone, fui lá, mas fui fazer o resto do meu dia.
Não deixo. Mas isso aí talvez seja da sua índole, da sua natureza. Você já é assim, mas não é disso que eu estou falando, não é da natureza humana, é da espiritual. Mas por causa da minha natureza humana, eu acordo de manhã, eu faço vídeo quase todos os dias, agradecendo a Deus, dando um bom dia, dando conselho do dia, falando de Deus todos os dias. Ótimo, eu não tinha esse costume. Todos os dias eu tô assim. Eu não tinha esse costume porque primeiro que eu só acordava atrasado, que eu para levantar. Então eu saía desesperado correndo para pegar ônibus e tudo mais, então eu chegava atrasado todo serviço, eu tinha esse problema. Então eu ia lembrar de Deus às vezes, e já era depois na hora do almoço, entendeu? Então eu tinha esse problema, por causa da minha agitação, por causa da minha natureza humana. Eu tive que lutar com a minha natureza humana para que a minha natureza espiritual sobressaísse. Porque a minha não sobressaía, não, era todo difícil. Dia ainda que eu estou tentando. Eu também, todo dia. Todo dia, porque ainda estou criando. Eu queria só concluir a questão do Daniel. Do Daniel lá, falando, né? Vou mostrar aqui porque do paralelo de hoje. Relaxado. Do paralelo de hoje, que para mim também é a mesma coisa. Vamos supor, a gente está aqui hoje em centro, né? Cada um teve que ter o desejo de se esforçar. Não vou nem se esforçar, porque é tão bom estar aqui que eu acho que ninguém se esforçou. Eu fico doido para que chegue esse horário, Então, de verdade. por quê? E eu falo isso quase toda célula. Então. Você também é outro que gosta de célula, eu sei que você gosta. Então a gente está aqui por N coisas além de servir a Deus. Quantas pessoas que a gente, vamos supor, se a gente tem da igreja, é claro que a gente entende que tem pessoas que não pode, tem as suas responsabilidades, mas que. Então eu entendo que lá é igual a questão do povo. Porque quem não foi convertido entendeu esse relacionamento com Deus, não teve experiência, não entendeu o que é viver com Deus, o que é bom e tudo, ele não Tanto que dos aproximadamente 3.000 cativos, só sobrou os 4. O povo todo foi, na primeira leva lá na sitiação, né? Ou seja, na invasão, morreu um monte, sobrou 3.000 que foi cativo aproximadamente. Dos 3.000, só os 4 sobrou. Não, mas não é muito que você pode escolher os melhores jovens para fazer parte da corte? Não, foi só os 4 que sobrou, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Sobrou mais nenhum, não. Quem não entende, e ainda é bobo ainda, porque é isso que vai sofrer, igual tu falando, quem está perdendo? Eu sempre falo isso nas coisas de Deus e em tudo na vida. O pirracento é que perde, o que não vem é que perde. Aqui nós estamos perdendo o quê? Que risco nós estamos correndo aqui? Quase que zero, gente. Eu estava dizendo isso agora também. É quase que zero. Não, não é isso, ó. Mas é quase que zero. E detalhe, você não sai daqui a mesma pessoa, você sai daqui uma pessoa melhor, isso eu tenho certeza. Ainda que você não perceba, seja perceptível, falar, não, vou sair voando, vou pela janela hoje. Ainda que não seja algo perceptível, amanhã ou depois, talvez na hora que você acorda amanhã e tal, vai vir um gatilho que foi dito aqui, que vai te levar a você ter uma conduta boa lá amanhã ou depois. Agora, quem não veio, perdeu, cara. Quem não vem, perde. É igual o pirracento, eu falo isso, eu já vivi isso, né? Eu falo é de mim, não é dos outros não. Já tive discussões com a esposa e eu gosto mais de comer, né? Ela pega e fala, a janta tá pronta. Eu falo, não quero não. Não quero, agora não vou querer comer também não. Aí ela vai lá e come, guarda as panelas, quem fica com fome? Uma cozinha ali, fogão. O pirracenta que fica com fome, vai dar uma úlcera depois, vai ter que comprar omeprazol, pantoprazol, e se bobear tem que levantar de madrugada e fazer mexida. Eu estava falando isso com a minha irmã, eu estava na casa dela, lá no Sacramento, com a minha irmã, a mais velha. E ela fica com o telefone a noite inteira, vai dormir às 2 horas, 3 horas da manhã. Tudo naquele jogo. Eu falei, por que você não pega com a Bíblia aí, velho? Mas me dá assunto, então, me dá assunto. O diabo está te atentando. Por que você não troca o joguinho pela Bíblia e vai ler onde você está jogando? Isso aí é dar glória a Deus. Eu tive a vontade. Eu falei isso é dar glória a Deus. A oportunidade de ter alguma coisa, você pode colocar Deus no negócio. É isso aí que é dar glória a Deus. Que agrada a Deus. Fazer isso. Eu fiz isso com ela agora, na hora que eu saí. Falei, quer ir para a célula comigo? Não, agora não. Na hora ela veio. Foi domingo ontem, não sei, e você falou um negócio ali na porta que eu fui
raciocinando, e eu cheguei a falar lá no escritório do comprador. Você disse que o diabo ele não descansa, ele não dorme, ele é perseverante. Ele, tudo quanto é jeito, ele vai tentar te pegar. Você lembra? Você foi no domingo ou foi o quarto hora? Foi 4, acho que foi ontem. Foi ontem? Foi? Não é. Não, foi ele mesmo, foi ontem. Você falou, deixou, estava conversando com o Eduardo. Aí eu fiquei pensando nisso, realmente é. Mas você conhece alguém mais persistente do que o diabo? Tenta te pegar assim. Você conhece? O cara já é um derrotado, já perdeu, sabe que vai queimar no quinto dos infernos e ele não desiste, velho. Ele te atenta toda hora, o tempo todo, ele não desiste. O pastor Jaime, isso não foi de mim, foi o Jaime de Amorim que falou isso uma vez, eu quase caí da cadeira na hora que eu ouvi, que eu não, e ele de maldade assim, boa, né? Ele deu aquele tempinho para os outros pensar, e eu pensei, quase que eu caí da cadeira, que ele falou na televisão. Falou assim, a gente, o crente, às vezes tem que ser igual Satanás. Eu falei, que isso, pastor? Me ajuda aí. Quase que eu caí da cadeira. Aí ele foi e explicou, ele deu aquela paradinha, explicou, falou, sabe em qual quesito? Num único quesito, talvez, da persistência. Alguém conhece alguém persistente? Mas ele não vai desistir mesmo, não. Pois é, mas... Agora, sobre nós, a Bíblia fala isso. Aí nós que temos tudo desistindo. Ele que não tem nada não desiste. Nós que temos tudo A Bíblia fala desiste. sobre o nosso, abaixo de Deus, somos nós, né? Que os anjos nos servem, tudo. Só que aí depende de nós. Dar poder pro diabo aí é o caso de deixar ele de lado e tudo. Ele vai continuar tentando. Agora nós que Esse é um perigo, a apostasia. nós que vamos ter que vencer. E aí sim, eu não falo nação Brasil, eu falo mundo. Está se apostatando. Concluindo aí, depois desse assunto que você falou ali, teve lá no escritório, lá teve uma conversa lá, aí um cara para mitiçar, ele já estava testando, ele virou e falou assim, você sabe quem enche a igreja é o diabo? Porque todo mundo vai para a igreja com medo de ir para o inferno. Aí eu falei, mas então por aí ele empurra todo mundo e todo mundo tem agora. Mas até o diabo, Aí você pergunta, ele está na igreja? É. Aí você vê, ele É o cachorro bravo. ele vai na igreja? até o diabo é o diabo. Vai. Essa pessoa vai na igreja? Ah, não sei. Não vai, com É. certeza. Até o diabo não é igreja. Com certeza na igreja ele não tá, pra falar essas coisas. Nem sabe o que acontece com Você ele. entendeu essa aí? Quando Deus quer, até o diabo não pode igreja. Tem uma historinha do rádio. Exatamente. Vamos para a conclusão aqui então, irmãos, para a gente terminar, que o nosso horário falta 4 minutos. Como ter uma vida com Deus no meio... Isso aqui é a conclusão, né? Como ter uma vida com Deus no meio em que você vive. Sendo obediente, cumprindo as obrigações na família, no trabalho, na faculdade e na igreja. E dando um bom exemplo. Sempre que tiver dúvida, pergunte-se: o que Jesus faria? E se fosse Jesus? Faria? Falaria? Retrucaria? Às vezes a gente... O trânsito. Se o cara tivesse batido no carro de Jesus, qual seria a reação de Jesus? Meu Deus. Já foi essa pergunta para mim mesmo. É aí que a gente tem que fazer essa pergunta. Tipo assim, na vontade nossa humana, arrancar a faca e dar 2 tiros nele, na hora. Na hora. Arrancar a faca e dar 2 tiros no cara. Essa é a vontade nossa. Sanguíneo. Mas aí se fosse Jesus? Se fosse Jesus, ia falar, filho, né? Ia ser, sei lá o que Jesus ia fazer, menos o que eu ia fazer. Talvez o que você fez, né? Por isso que É porque, na verdade, a vontade mesmo, você não pode se deliciar com a sua vontade, né? Você tem que resistir às suas vontades, né? A vontade é realmente chegar lá, brigar, fazer acontecer, até pra você vai desabafar, né? E a justiça, né? Mas e aí? O que vai resolver? Às vezes você vai desabafar. Mas leve mesmo, né? Que você vai pode deixar o corpo físico e Não, mas você tem emoção na razão. Se você deixar você ser guiado pelas suas emoções, você está aflito. Vamos analisar, meu carro tá arrumado já hoje. Às vezes Foi anteontem. Às vezes você Meu gasta carro foi muito arrumado hoje, com 8 horas da manhã. Por quê? O cara ficou vergonha, falou, desculpa, aí vai me explicar um monte de coisa. Mas posso te falar, você sabe o que eu estou falando que eu estou assumindo que eu posso estar errado. A minha questão não é a batida, a minha é a indignação. A indignação, primeiro, com o erro da pessoa,
a forma com que ela errou e o preço que eu vou ter que pagar para restituir. Porque tudo bem, ele pagou o valor financeiro, mas o seu tempo de sem o carro, se ele não pagou, a sua qualidade de vida ele não pagou com o carro, o dia que você não estava. Isso são coisas que não têm valor, não tem preço, né? São valores. Então, por exemplo, eu raciocino muito rápido nessas coisas. Então, na hora que acontece uma batida, na minha mente eu já vi o mecânico, eu já criei o cenário. Eu já vi o mecânico, o lanterneiro falando que entrega em 10 dias, ficando lá 82 dias. Eu já vejo eu tendo que andar de Uber sem dinheiro, eu já vejo um monte de coisa, o trânsito parando, eu não chegando no compromisso que eu estava indo. Então, na minha cabeça, eu já vejo tudo de uma vez. Aí, aquilo tudo parece que torna uma bomba assim, ó. E a pressão vai 18 por 5 na hora. Não, eu só fazer uma pergunta pro senhor. Eu vou falar que igual me falar, colocar a mão nas minhas palavras, segura o senhor aí. Porque todo mundo erra. E se for o senhor? Se fosse o quê? E se for o contrário? A mesma coisa. Não, a mesma coisa. E continua bravo. A mesma coisa, exatamente. Você não entendeu? Como eu pude errar? Sim. Eu fico. O cara, vamos supor lá. Vamos supor o Washington, que não reagiu. Eu reagi. Aí, Mas eu reagi Só que da forma certa. Peraí. O Washington, o cara que bateu no seio. Vem o O cara bateu no meu carro. Se ele fosse bater em mim, aí eu ia dar o jiu-jitsu. Vem o Luciano na rua com a. Como é que chama o carro do lado que bateu? Um jipinho. Pode estar, sei lá o que é, o Luciano que tá no carro. E bate no Washington. Eu vou ficar bravo do mesmo jeito. Pior quem bate, eu acho. Comigo mesmo. E vai ter toda essa reação. Eu já desço bravo xingando ele por minha causa. É porque eu vou ter. Aí a cena tem mais capítulos, sabe? Então assim. Aí o problema é que eu vou ter que gastar dinheiro, 2 carros para pagar. Eu não sei se o seguro vai cobrar, vai cobrir porque eu estou errado. Aí o senhor falou que aí a vontade era dar na sua cara. A faca dá 2 que é o senhor que errou. Não, aí a vontade é. Entendeu? Porque daqui não pode ser criar pela emoção, porque ela não sabe. Não, eu sei que não, mas Os dois Mas a gente sabe. Mas até a gente tem. Claro que eu ia voltar, senhor. Recebeu o carro. Dentro dessa conclusão, então, alguém quer falar alguma coisa aí? Essa questão de se fosse Jesus? Já viveu alguma situação que você falou assim, e se fosse Jesus, faria? Toda semana? É porque, às vezes, a gente dá vontade de ir. Quando a gente chega lá no condomínio, tá os abençoados lá gritando, né? Aí a gente pega e fala, e se fosse Jesus? Porque, gente, vamos ser sinceros, deixa eu fechar com essa daqui, então, por causa do nosso horário certinho. Não vamos ser hipócrita, tô falando de mim, tá? Tô falando de ninguém aqui não. Não quero ser hipócrita de dizer que eu sou um santo, nesse sentido. Por quê? Porque eu sou muito, proporcionalmente falando, eu sou o inverso do Washington. Vamos supor que o Washington é 30-70 para calmaria, eu sou 30-70 para explosão. Então, o que acontece? A Bíblia vai dizer que o homem mais manso do mundo, não existiu ninguém mais manso do que ele, que foi Moisés, segundo a Bíblia, matou um cara, foi um assassino. E João, que é o apóstolo do amor, que reclina a cabeça no peito de Jesus, quando viu Jesus numa situação, falou assim: por que o senhor não pede para descer uma legião lá do céu e matar esse povo tudo aqui de uma vez? Que aí resolve o problema e acaba com essa confusão. Então, assim, João queria que matasse o povo. O próprio Jesus entrou no templo, né, e picou o pé em tudo, chutou o pau da barraca literalmente. Então a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Agora, glória a Deus por vocês que conseguem se controlar melhor, porque o domínio próprio é um fruto do Espírito. O pastor, mas tem pessoas do trânsito, eu fiquei específica, calmo, né? Mas em em outras situações já dei rasteiro no jeito e joguei no chão.
cada situação é Sim. uma situação. Mas aí a Bíblia ela não segmenta. É. Vamos pegar num contexto geral. Vocês que têm mais, Não sou. vocês que têm mais controle, porque é isso que nós precisamos buscar, e é todos nós. É o controle, né? É o domínio próprio, que é muito difícil, mas todos nós precisamos buscar, cada um numa área, cada um num segmento. Mas todos precisamos buscar mais o domínio e a língua, né, gente? Que é o principal, que tem um dito popular que é o chicote do corpo. Então, e o apóstolo Paulo fala, aquele que domina a língua, refreia a língua, perdão, ele refreia todo o corpo. Se você conseguir não falar uma besteira, raramente você vai fazê-la. Só se você for muito frio. Só se for muito frio. Porque precisamos buscar esse domínio, porque isso é um fruto do Espírito e nós, como cristãos, precisamos ser exemplo. Então, assim, vocês que são mais calmos, que são mais, como é que fala, né? Melancólicos, não é? Hã? Ponderado, mas é aquele negócio do 5 amor lá, como é que chama? É que é mais tranquilo, fleumático, sei lá. Eu sou sanguíneo, né? Vocês que são mais assim, a gente precisa aprender com você aquilo ali. Eu acho que se você dar um tapa nele na cara dele, ele não vai fazer o que você fez nunca. Na hora. É capaz dele virar o outro. Na hora não. Esse daqui ficou 10 anos sem falar com o pai e com o irmão. Aquele ali é capaz de virar o outro. O outro lado falar, bate. Eu, talvez meu pai não, que eu tinha medo dele. Né? Mas dentro do que mostra esse ali, O bicho pode estar pegando. Eu queria ser assim, entendeu? Todo dia eu orar mesmo. Mas eu nunca tomei, não. Eu também. Passagem que me lembra O meu muito temperamento é diferente, eu preciso melhorar. Só que você precisa, às vezes, ter mais ação. Entendeu? Em contrapartida. Às vezes precisa ter mais ação, em algum sentido, alguma coisa. Não, eu vejo aqui esse rapaz Daniel aqui, eu lembro de muita situação. Eu falar rapidinho que o horário já passou. É porque o que acontece? Daniel, de fato, aqui ele depositou toda a confiança em Deus. Tudo era nada. Né? Se você olhar aqui a situação, tudo era nada. Ele era radical. E eu, ultimamente, eu estou desse jeito, tudo é nada. Pelo que eu passei ultimamente, esses anos agora, esses últimos anos, meses agora, eu só simplesmente falei com Deus, tudo é nada, ou se o outro de fato está comigo mesmo, ou então eu abro mão de qualquer. Não, mas pra saber que tá. Só que aí é onde está o negócio. Eu levanto de manhã, falando, eu lembro de Deus, para pedir, agradecer, o que for. Aí eu lembro assim, tipo assim, eu levanto, antes de levantar, eu falei, Deus me protege de serviço, de acidente, tá lá. É o que mais acontece. O que eu pedi acontece. Mas no final da tarde você tem a oportunidade de glorificar Deus porque não aconteceu. Aconteceu que você passou por aqui, mas você tem a oportunidade de chegar ao final do dia e agradecer. Glorificar Ele por aqui que você passou. E depois da confiança toda em Deus, acreditar em independente de qualquer situação, eu vi uma situação por esse dia, em tempos agora, ela até falou comigo, reclamou demais, falando comigo que eu sou muito frio, em questão de qualquer coisa. Eu não choro, eu não, assim, isso pode estar pegando, eu sei que eu tenho a minha responsabilidade de agir naquela situação ali, mas na minha mente eu estou totalmente entregando as mãos de Deus. Porque tem coisa que não tem como você agir ou fazer qualquer coisa se não for Deus para te acudir na hora. Ou é assim ou não é. Então, nessa situação, Daniel, que sobrou os 4, porque de fato, nessa época aqui, ou ele acreditava ou então morria. É a situação que Mas ele entregou a vida. Ele preferiu a morte do que, não só ele, né? No caso, Sadraque, Mesaque e Abednego, preferiu a morte do que obedecer ao rei. Não, a gente morre. Se quiser matar a gente, pode matar. Mas nós não vamos ajoelhar em pé de estátua. Vamos matar. Deus abençoe que continue assim, viu? Exatamente. Deus abençoe que você tenha força de continuar assim. Porque os problemas são grandes, vai desestabilizar. Precisa de pessoas assim para saber administrar. Porque realmente
quem dera que eu tivesse condição de depositar na mão do Senhor e realmente descansar. Porque isso aí te traz paz. Eu olho para você e te vejo em paz, porque você realmente descansa. Eu sou agitado, eu não estou descansando. Então eu vou colar no seu parceiro. O choro em si, Mas só existe tem uma duas coisa, coisas. né? Já vou deixar rápido. O choro em si, você pode chorar de alegria ou de tristeza. Então o fato de não chorar, provavelmente, não sei se é o caso, é porque você não está triste. Então tem Nem que eu porquê. tivesse alegre também, Sim. não tá errado. Não, mas é Eu decidi chorar. Não, mas a falta de reação, no caso de sentir questão de sentimento, é equilíbrio. Luiz Hamilton, eu quero te É ouvir. equilíbrio, não é? Não, referente ao que o Washington disse, né? Nessa situação, igual esse dia eu e a Grazi entrou num dilema lá em casa, é que tipo assim, será mesmo que a gente tem a capacidade de dizer eu sou? Eu não. Eu o quê? Eu sou? Não, eu sou, mas falo o que Pera aí. aconteceu. Eu sou a Em identidade, né? em qualquer situação, eu sou nervoso, eu sou calmo, eu sou isso, eu sou aquilo. Será que a gente tem essa capacidade de dizer isso? Aí, de assumir nós como seres será que eu humanos, estou? nós seres humanos, então, e para nós seres humanos temos todos os sentimentos inseridos em nós. Só que o domínio próprio, isso aí não é só questão que, é bonitinho, tem que ter um domínio próprio. Não é isso não. O equilíbrio faz você dominar os sentimentos. Sim, mas a gente consegue ser essa pessoa equilibrada pra gente Uai. dizer assim, Estamos eu em sou. busca disso. Mas aí entra É, a gente tem a capacidade Não consegue, de... não. Então a Não verdade tem é... capacidade de ser? Não. Aí eu ouvi a irmã do pastor Márcio dizer isso. Ela falou, dizia muito, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Até eu entender que o eu sou é só um. É Jesus. A gente sempre está. Porque, igual o Washington disse, naquela situação eu consegui me conter. Mas em outra, porque é igual eu disse para a Grazi, aliás, ela mesma me disse, né? Quanto mais a gente busca do Senhor, mais parecido a gente fica com Ele. Quanto mais distante a gente está dele, mais distante a gente está de ser igual Ele. Mas é isso daqui, igual a gente está fazendo aqui, por exemplo, igual o pastor falou, a gente vai sair daqui melhor. Isso da gente está mudando, todos os dias está mudando algo em nós. Entendeu? Tanto isso daqui, aí vamos supor, hoje que você é uma pessoa, que a gente já está aprendendo aqui coisas. Porque eu nervoso, não sei do que, tal, claro que é aos poucos, mas a gente vai... Só corrigindo uma coisa em você, a gente não vai sair daqui melhor não, a gente vai sair daqui muito melhor. Muito melhor. Fecha pra nós, Ivete, o que você ia falar aí pra nós ir embora? Menos pior. Eu queria, ele falou ali sobre a gente nós damos muitas desculpas também para Deus, sabe? Daniel, ele tinha a lei, ele tinha a Levítico 11 que fala sobre as comidas consagradas, o que é puro e o que é impuro. Então, a nossa escolha, nós temos a nossa parte, nós podemos escolher, nós temos liberdade para escolher. Daniel escolheu, mas como que Daniel escolheu? Isso que Diante da circunstância difícil, né? circunstância difícil que ele estava passando. É isso que eu Gente, queria colocar. Isso existe aí. algo, se não for aos pés de Jesus, nós não conseguimos mudar caráter, mudar nada. A fé Nós dele vemos em Deus nós vemos Pedro lá no início, o temperamento de Pedro sanguíneo e Pedro depois no poder do Espírito Santo. Gente, é o poder do Espírito Santo em nós que vai mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, o nosso caráter, os frutos do Espírito. É o que, gente? É a nossa busca em Deus. Nós somos seres humanos falhos, não temos nada de bem em nós, não. É em Jesus que nós vamos buscar. É Ele que é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós buscamos nele. Por isso que Daniel foi o homem que ele foi. Porque ele buscava, entendeu? Eu sempre lembro de emoção e razão. Qualquer situação. Aí eu peço Deus direção e sabedoria para resolver. A Darlene já fica irritada. Ela fala, você está calmo demais, você tem nem cabelo branco. Eu falo, calma. Estou resolvendo. Nós estamos falando de Daniel, para a gente fechar. Alguém abre aí, Daniel, é o último capítulo, acho que é 11, verso 42, ou 42, verso 11, como é que é o negócio? É o último versículo, é 12, capítulo 12, o último versículo. Isso. É o último. É
Ao final de Daniel mesmo. Versículo 12, 13. Uhum. Pode ler. Só para nós ir embora. Ele vai-te até que Mas ele chegue não o vai, fim, né? pois Tem descansarás vontade de ir? e estarás no teu pinhão ao fim dos dias. Tá, lê na outra versão aí, Ivete, por favor. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que ele tem. Nossa, eu rupi. Por que eu rupi? Tinha Espírito Santo? Tinha Jesus? Tinha promessa de salvação? É o único profeta do Velho Testamento que Deus se apresenta para ele e fala que ele está salvo. Continue porque você vai morrer, mas você vai ressuscitar porque no último dia eu vou voltar para trazer a sua herança. É o único profeta na história que Deus falou para ele da salvação sem antes ter vindo Jesus, sem antes ter início. Daniel era tão cara que para você entender Apocalipse você tem que ler Daniel, de tão que esse cara foi próximo de Deus. Então Deus revelou para ele coisas do futuro do Apocalipse, que você tem que passar por Mateus 24 para você entender. Daniel, Mateus 24 aí Apocalipse. Porque se a pessoa for pegar Apocalipse, eu quero estudar escatologia, a primeira coisa que o professor manda você ler é Daniel, depois o professor manda você ler Mateus 24, e aí você vai para Apocalipse. Então Daniel foi tão cara que Deus revelou coisas do futuro para ele, mas muitas coisas do futuro, inclusive do futuro dele. Você continua porque você vai morrer, porque você é carne, mas eu vou voltar no último dia para te buscar, para você receber a sua herança. O que Deus estava falando com ele? O que era isso? Aí vê que ele pensou assim: o que você está querendo dizer com isso? O que será que Deus está querendo dizer com isso comigo, gente? Mas aí talvez ele se lembrou, né, das profecias do Apocalipse. Ele falou assim: vai ter lá na frente. Vai ter lá na frente a salvação. Só ele sabia disso. Pega o Velho Testamento inteiro, não tem outro profeta que Deus falou isso. Olha a conduta do cara, olha o final do resultado da vida dele. E nós podemos ficar tranquilos, sabe por quê? A vida é o único jogo que nós sabemos que o resultado é a vitória. Amém. Então a gente, vamos passar as fases, porque lá no final, a gente já sabe o final, a gente fica preocupando demais com as coisas, eu não sei porquê, porque a gente já sabe o final. Mas não será isso? Eu sei que a célula já terminou, mas não será isso, cara? Então assim, porque quando a pessoa, o ser humano tem meio desconhecido. Sim. Não conheço ninguém que não tem. Desconhecido. Sim. Como a gente tem essa certeza muito latente, às vezes, sabe quando você quer muito uma coisa, você empolga e sei lá o que, aí você tem aquela coisa. Uhum. Aí quando você tem aquela coisa, claro que você vai cuidar, vai lavar no final de semana, mas aí você quer trocar de coisa às vezes. Não estou falando que a gente fica querendo trocar a salvação por outras coisas, não. Mas é porque a gente às vezes está tão assim, feliz, crente, sabendo a salvação, foi pela graça, não sou eu, que às vezes as pessoas se tornam displicentes. Sabe, eu acho que não foi de graça, teve um alto custo. Foi pela graça. Mas foi pela graça, e as pessoas às vezes elas acham que é de graça. Mas aí eu não sei se eu vou ser muito ignorante dizendo isso, coloca a mão nas minhas palavras, mas aí eu acho que é uma questão de inteligência. Por quê? Porque tem gente que vai esperar para começar a viver com Deus lá no paraíso, está pensando lá no futuro no paraíso. Eu não estou pensando lá no paraíso, lá na frente, em viver com Deus, não. Eu já estou vivendo com Deus. Eu já estou vivendo com Ele. É isso que eu estou falando. O Espírito Santo está aqui com nós, Ele está aqui com nós. Eu não vou esperar eu morrer, ter o dia do juízo, para começar a viver com Ele. Eu já estou vivendo com Ele. Então, é isso que me motiva. É eu estar junto com Ele já. Eu já estou com Ele. Eu já comecei a viver no céu, gente. Eu não vou para o céu. Eu já estou vivendo o reino de Deus. Eu já estou no reino de Deus, porque eu estou convivendo com Deus. O que vai ser eterno, a eternidade é infinita. Mas vai ter uma morte no meio. Quem disse? Que dia vai ser? Pode ser que não aconteça, e se ele voltar agora? Nós não vamos morrer, não, nós já vamos direto para o céu, nós já vamos emendar. Entendeu? Então não vai talvez ter morte. Então, o grande prazer da vida é viver junto com Ele. Agora, se você tomar um outro rumo, pode ser que você perca isso.
Porque não é uma questão de perda ou ganho de salvação. A salvação está disponível para todos. Mas eu não falo nem assim individualmente. É uma questão de rejeição. Igual a gente falou mais cedo, que é a questão de uma sociedade que está se apostatando. Mas o problema, mas a gente vive nessa ansiedade sempre é porque a gente não consegue conquistar o que ele conquistou por nós. Então a gente sempre vai querer mais mesmo. Porque o que ele conquistou por nós, não dá pra gente pagar, não dá. Não dá, mas é bom demais estar com ele. É bom demais estar em célula. Bom. Então nós vamos orar, vocês oram por mim, que eu comecei a andar de moto de novo hoje, nesse trânsito maravilhoso, 6 horas também. entendeu? Eu tenho medo de moto, tá? Então, eu, graças Você a também Deus, gosta. Ah, ela também gosta, né? Tá. Peguei 2 motoristas responsáveis, sério. Claudinei também gosta de moto. pois Moto. é, Não chegou pode, hoje, eu gosto, não tem medo. busquei, Pode cair 13 vezes, igual eu caí, desanimar. eu já caí algumas vezes, eu não quebrei nada, graças a Deus. Não, mas não pode desanimar. Não tem medo. Nem a moto, você acredita? Eu Eu tenho. nem caí na terceira vez. Andar na cidade. Matrix? Nem a moto é Pode que tomar não frio. quebrou nada, nem a moto. Já cai rolando. Os outros estudos foram bons, esse foi bom, pode. Mas é isso aí, gente. Então, o pedido de oração é esse, meu. Vamos orar então. Amém. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez em teu nome, aprendendo uns com os outros por meio da palavra implantada no coração de cada um, vinda do Senhor, como uma palavra rema, vinda dos céus para nós outros. Deus, com as nossas experiências nós edificamos uns aos outros aqui nessa noite, tudo pautado na tua palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio de tudo que somos e de tudo que temos, em especial pelo presente que o Senhor concedeu ao Washington, que é a moto, que o Senhor livre ele de todo acidente, incidente, que ele esteja guardado e resguardado pelos seus anjos, a protegê-lo, Deus, para que ele não venha nunca ter motivo de desgosto com esse bem que o Senhor o deu, mas que ele possa ser usado por prazer, com prazer, e para a edificação da tua obra também, para dar para ele mobilidade, para ele conseguir chegar nos horários do culto, cumprir as suas metas na faculdade, no trabalho, em tudo que ele for fazer. Que a graça do Senhor esteja operando sobre a vida dele. Oramos em especial pela Edna, pela saúde dela. Amanhã terá um culto na casa dela de ação de graças. Que o Senhor abençoe a vida dela, a saúde dela, passe em revista sobre o corpo dela, Deus, tirando toda doença, tudo que tiver de ruim, Deus, que o Senhor limpe, purifique o corpo dela, para que ela possa continuar, Deus, como tem sido essa bênção do Senhor em nosso meio. Agradecemos o Senhor pelo privilégio do Farley mais a Flávia, com um neném novo, Deus, que o Senhor concedeu um presente do Senhor para a vida deles. Te louvamos pela vida de cada um que aqui está, por aqueles que não puderam vir nesse dia, e que o Senhor possa nos levar para casa em segurança, debaixo da tua mão poderosa. Eu oro pelos ofertantes que o Senhor tem concedido nessa igreja, por cada pedido de oração que a tua igreja tem depositado no teu altar, que cada desejo, Deus, que cada sonho possa ser realizado conforme a tua vontade, e que o Senhor seja sempre o norte e o centro de tudo que nós falamos e fizermos, que o Senhor esteja sempre à nossa frente, para que nós possamos, Deus, ter a segurança, não só daquilo que o Senhor pode fazer, mas porque o Senhor é na nossa vida. Nos abençoe, nos guarde no poder do nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, a vitória é nossa. E para Jesus, e eu acho que foi gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. Desligar não, deixa o nosso lanchinho aqui, o povo ver, né? Ficar com a boca cheia d'água lá. O negócio que a Ivete fez aqui, ó. Gente, deixa eu só fazer um comentário aqui rápido, questão de necessidade talvez de atenção, de oração mesmo. Vocês já sabem do meu problema, mas uma questão de oração e de atenção, parece que tem algo acontecendo diferente. Parece que está uma epidemia, assim, ó, que está lastrando. Aí toda hora uma notícia de mais alguém, ontem mesmo fiquei sabendo do farmacêutico, não, tipo um monte de gente de uma vez só. Tudo conhecido. Não é só eu não, aí tipo, alguém que fica sabendo de mim, que sou engraçado, a terceira pessoa que sabe. Aí ontem a minha cunhada falou assim, engraçado, toda hora tá chegando no grupo. Aí ontem fiquei sabendo do farmacêutico, aí meu irmão conversando do nada, falou que o cunhado dele está internado, perdeu 20 quilos, o outro primo faleceu agora, um irmão lá do Lindeia. Tipo assim,
Mesmo que a gente sabe que já tem tempos que, né, tem um aleatório, tudo, mas tem alguma coisa assim a mais. Aí tem o pai do Rodrigo, tem o pai da menina do supermercado. Aí toda Espiritual, né? Você fala, né? Não sei. Eu falei, gente, por que tipo, você pensa que é só ser? Tá né, aleatório. Eu falei, de repente resolveu aparecer isso. Eu falei, é uma questão de atenção, eu falei, tem alguma coisa. Mas talvez seja igual o carro. Quando você compra um, você Mas quer não, todo. é pessoas próximas. Mas você. Quantos. Como é que é o carro que eu tenho? Como é que é o meu carro? O nome dele? Ônibus. Quantos ônibus você vê por dia, preto? Não, é uma que eu já A partir do momento que você compra um, você vê toda a esquina, você fala. Eu já ouvi isso daí, mas igual a gente está falando sobre a questão do câncer, por exemplo, quantos anos? De vez em quando você ouvir um, Nada, ouvir outro. Não, isso aí. A gente que passou de igreja direto, É uma oração. questão de atenção mesmo, né? Tipo assim, vamos supor, uma informação, uma observação minha. E ó, Pode ser Igual mulher grávida, quando a Deixa eu mulher falar parece pra mulher você. grávida, parece um monte de mulher e grávida. 80%, tudo, 80 ou mais por cento, tudo curado. Tudo curado. Olha aqui, daqui a pouco vai estar grávida. Talvez na próxima célula eu É já. uma coisa muito estranha. Aí eu falei, gente, não tô entendendo. Agora, no final de semana passado, Pode foi ser. terrível. Eu trabalhei, tive que correr pra moeda. Meu primo, 31 E a anos. boa notícia é que tudo uma curado. As misericórdias. Hã? As duas Meu primo, Mas os- Assim, daqui tá chique que tem. Aí, isso aqui é triste. Do nada, né? Assim, cara, novo, 31 anos. 20 dias antes, ele estava lá em casa, a gente conversando, eu dando conselho. Meu Deus. 32 anos? Tem. No dia 3 de agosto, Depressão? Tá com depressão? ele tinha uma esposa que não era esposa e droga. Aí Falei no tomate, Aí tá é o problema que apareceu aí. Vai ligar, Tem vou pegar. estatística que fala que tanto tempo, devido à alimentação, estresse, vários fatores, vai aumentar muito o número de vários casos. Mas o seu já não foi diagnosticado ainda, né? Já foi? Então por isso daqui, você começa amanhã, né? Ô, pastor, Hum. no momento que vocês começaram a orar, Vocês falam, né? vocês poderiam depois orar Esse pelo negócio da minha irmã, pela saúde fala dela? de benigno, maligno, isso aí não fala, não. Aí, não. Vamos orar pela irmã dela. É porque ela foi no banheiro na hora que a gente estava orando. como é que é o nome? Como é que é o nome? Gabriela, Pode falar o problema não, né? ela tá com anemia e acaba que ela tá tomando remédio e os médicos realmente não descobrem o que é. E ela tá tendo muita queda de pressão, desmaiando, ela tá com emoção e sim, assim. Ela tá tomando um colo agora, mas nada tá resolvendo. Aí ela tem uma consulta agora, mês que vem, ela tá comendo e o tempo todo ela chora. Aí acaba que isso também tá me atacando por dentro, sabe? Eu Ataca tento todos ficar nós. triste junto com ela ali, mas tem hora que fica uma situação difícil, sabe? A Em gente ato sente. profético, se coloca no lugar do Senhor. Gabriela, Gabriela. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo. É no poder do teu nome, do teu sangue que foi derramado na cruz, até a última gota, em favor, Senhor Deus, de toda a humanidade, a todos quanto crerem e quiserem. E nós queremos e nós cremos, Deus, a intervenção do Senhor. Mas, Deus, nós rogamos, nós clamamos o Senhor pela restauração da cura, Deus, da Gabriela. Que o Senhor passe em revista sobre o corpo dela, trazendo, Deus, um renovo, reformulando, Deus, se necessário, cada célula do corpo dela, cada órgão, Deus, que esses desmaios cessem, que ela possa, quem sabe, talvez ter até um diagnóstico, mas que haja cura, que haja tratamento, porque o Senhor mesmo disse que quem precisa dos doentes são os médicos, não são os sãos. Então o Senhor deu inteligência aos médicos para os tratamentos, e talvez Deus, o Senhor tem propósito nisso, e que os teus propósitos sejam alcançados e vivenciados, para que ela possa experimentar do milagre do Senhor, para que ela possa viver com o Senhor, ver no Senhor o milagre operado na vida dela.
ela possa, Deus, ser um exemplo para a família, um testemunho de cura, Deus. Por isso que nós rogamos ao Senhor, fazendo coro, Deus, orando junto numa fé unista, proclamando e declarando no nome de Jesus a cura da vida da Gabriela, a cura, Senhor Jesus, do corpo físico da Gabriela, do espírito, da alma e do corpo, no poder do nome de Jesus Cristo, nós cremos e declaramos a cura em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Que ela seja curada. Ó, eu vou falar a verdade, eu não sou de falar muitas coisas, mas eu senti que talvez essa questão não é nem por causa dela, talvez essa doença é para poder desestruturar a família mesmo, entendeu? Eu orei, eu falei isso na oração, a Deus para restaurar não só a saúde, mas os planos de Deus na vida da família, porque muitas vezes o plano não é, a pessoa ela é o canal para poder destruir, sabe? O mal tem plano e ele vai para algum lugar. Então eu orei nesse sentido. Ora também, galera, nesse sentido. E até o próprio Deus tem esse plano às vezes. Às vezes a gente acha que você se dizer, eu sou exemplo disso. Eu conto aquela situação minha lá de ficar 27 dias internado, né? E aí Deus depois revelar que era por causa de uma alma. Então assim, mas olha todo o contexto, como é que Deus faz. Pega na Bíblia que a gente vai ver os exemplos. Deus vira para o camarada e fala com ele assim, desce, vai lá na casa do oleiro que lá eu te falo. Por que não fala agora de uma vez? Evitar eu descer lá, dando trabalho à toa. Seja prático, Deus. Deus podia ser tão objetivo, mas ele fala com o cara que desce que lá eu vou te falar. Por que não fala aqui logo? Aí o cara desce, quando ele chega lá e vê o cara fazendo o vaso. Aí ele entende que não era só para ele ouvir, era para ele ver também, entende? Então Deus fala com Samuel, até quando, com Saul, né? Até quando, com Samuel, até quando terá tu dó de Saul? Vai lá na casa de Jessé, que eu, dentro dos seus filhos eu me provido um novo rei. Por que Deus não evita os problemas e fala assim, vai lá que tem um menino chamado Davi, e levanta e unge ele, pronto, resolveu o problema. Mas não, Deus não quis falar, porque tinha que trabalhar o caráter do pai, que deixou o menino de fora, do profeta que achou que era aquele ali por causa... Então Deus tinha um monte de propósito para trabalhar um todo. Então às vezes nós somos parte disso, é o que nós estamos falando aqui. Passar por essas situações como Davi passou é difícil, e a gente ainda vivencia isso, gente, nos dias de hoje. Isso aí é uma questão dessa. E aí, nós vamos desistir? Nós vamos arregar? Não, nós vamos orar e nós vamos proclamar a cura dela, da Edna, e nós vamos ver aqui um milagre de Deus operado em nome de Jesus. Amém. Amém? É interessante isso que você falou, que essa semana eu cheguei a comentar com o Luciano. Eu sonhei, eu tive um sonho que Deus me revela esse sonho. Deus me deu uma revelação desse sonho. Dessas doenças que você está falando, no sonho Deus me levou a um quarto de hospital, onde tinha ali me parece umas 3 camas, e tinha pessoas deitadas nessas camas. E Deus me mostrava, não eram as pessoas, Deus me mostrava o ambiente. E as pessoas ali deitadas, e eu chegava, e eu via muita sujeira dentro do quarto. Muita sujeira. E Deus me mostrava a vassoura, pano de chão, o rodo. E ali eu pegava a vassoura, o pano de chão, o rodo. E eu pegava água, jogava água assim debaixo da cama. Quando eu olhava debaixo das camas, eu tinha calçados jogados debaixo das camas. E eu rapava com o rodo a água com a sujeira. E as pessoas na cama, e eu limpando o lugar. Eu acordei e disse, Deus, que sonho é esse? A gente comentava com o Luciano, meu Deus, O problema não é as pessoas. Deus falou assim, o problema não é o problema. Deus permite que aconteça nas pessoas para mudar o ambiente. Talvez a gente está cuidando da pessoa, mas está esquecendo do ambiente. É o ambiente. É isso, talvez aconteceu. E isso é a espiritualização e a revelação da parte espiritual, né? E Deus revelou na hora. Cuida, tem que cuidar, é do ambiente, é o local que a pessoa se encontra, é que tem que ser mudado. Não é a pessoa que tem que ser curada, é um todo. E trazendo para o físico, é Deus mostrando para ela que tem que pegar as vassouras da igreja para limpar a igreja, que nós não temos mais faxineira, entendeu? Gente, deve ser revelação para ela. Agora pode pegar a vassoura, o rodo, para nós limpar a igreja. Muito clara, sabe? Eu falei assim, meu Deus, muito forte isso. Aí eu falei assim, às vezes Deus permite